Então, gente, vamos dar uma revisada aqui sobre distorce de parto, tá? Nós, enfermeiros, podemos realizar o parto sem distorce. Então, o parto sem distorce é o parto sem complicação. Então, eu só vou citar um pouquinho, né? Porque, como não é nossa função realizar parto com distorce, mas é importante vocês terem conhecimento, né? Quando você se depara com um parto com distorce. Então, o que vem ser distócia? Distócia é a palavra original do grego dystóquia, que é o significado mau parto, parto anormal, difícil, anormalidade dos mecanismos do parto que interfere na evolução fisiológica do mesmo. E o eutócia, que vem original do grego, é a eutóquia, o significado parto harmonioso e parto normal, que é o parto sem complicação. E a classificação da distócia, né? Distócia do trajeto, canal vaginal, dos estreitos, distócia do objeto, nós temos distócias fetais, distócia do motor e distócias funcionais. Então, nós temos 3 tipos de distócia: distócia do trajeto, distócia do objeto e distócia do motor. Não é distócia do trajeto, é por conta do canal vaginal, que muitas vezes é estreito, né? E a distócia do objeto, muitas vezes é o objeto, no caso o feto, é muito grande, então o problema é no bebê, muitas vezes a posição dele muitas vezes é pélvica, e a disforça no motor, que muitas vezes o bebê, ele não tem, o bebê não, o útero não tem a contração, não tem força para colocar aquele bebê para fora do útero. E a distorção do trajeto, nós temos o trajeto mole, que é o colo uterino, que muitas vezes pode ter edema, sequela de parto, cirurgia, rigidez, parto e cicatrizes de radioterapia, aglutinação, esvaziamento, porém sem dilatação, a distopia, prolapso uterino, mioma, carcinoma. Isso é trajeto mole, então é algo que não é duro, né? Então tem distorção no trajeto, porque tem algo dentro do útero, um edema, alguma rigidez, que vem atrapalhar durante o parto. E a vagina, que muitas vezes pode ter septo, pode ter cistocele, retocele, neoplasias, mioma, carcinoma, sarcomoma, rigidez e estenose. Então, é um problema onde? Na vagina. E a vulva, né? Que às vezes na vulva pode ter varizes, cisto, abscesso de Bertolin. Que é vencer o abscesso de Bertolin? Um abscesso, gente, que a gente tem bem próximo à vagina, que é nos grandes lábios, bem próximo dos grandes lábios e pequenos lábios. Então, é um tumorzinho que aparece ali naquela região. As estenoses, alteração do ímã, né, que muitas vezes a mulher não rompe totalmente o ímã durante a penetração do pênis, né, e muitas vezes só vai perder totalmente a virgindade na hora do parto. Hematomas e condilomas. Tudo isso pode ser um problema e pode vir a ocorrer a distócia. E a distócia no trajeto, né, que muitas vezes a mulher ela não tem o diâmetro da bacia correspondente ao tamanho do bebê. Então, o trajeto duro, a avaliação dos diâmetros, o promotório muitas vezes é menos que 12%, né? O promotório sacro, a região sacral, o diâmetro biciátrico, menos que 10 centímetros, ângulo subpúbico, menos que 120 graus. E a avaliação do tipo de pelve, que a pelve muitas vezes é muito pequena, e a platipeloide 5%, androide 20%, ginecoide 50% e antropode 25%. O que quer dizer isso, gente? São 4 tipos de bacia. Então, as mulheres têm 4 tipos de bacia. Então, as platipeloides, elas têm 5% de chance de vir a ter um parto normal. E a androide, ela tem 20% de vir a ter um parto normal. A ginecoide vem ter 50% de chance, essa bem oval, né? Redondinha. Ela tem
ela tem 50% de chance de vir a ter um parto normal, e a antropoide, ela é bem achatadinha, ela é como se fosse um triângulo, na verdade, né? Ela tem 25% de chance de ter um parto normal. Então, depende muito da estrutura da mulher. Então, muitas vezes ela não, porque fulano não tem parto normal. Ela não tem a estrutura, a formação da bacia dela não é apropriada para ela ter um parto normal. E a distócia do trajeto, né? Que o trajeto duro pode vir a ter a desproporção céfalo-pélvica, né? Que muitas vezes, como vocês podem ver, né? Muitas vezes não tem, a biparateal é acima de 9,8 centímetros, a descida fica interrompida, então muitas vezes fica naquela região, a cabeça do bebê, naquela região, que muitas vezes acaba leva a ter um cefalohematoma, né? O bebezinho nasce com hematoma na cabeça, porque fica naquele trajeto, né, por muito tempo, é um parto bem sofrido, o bebê também nasce de uma forma bem sofrida também. E as distócias do objeto, que no caso é no bebê, né? A apresentação pélvica, que muitas vezes é 90% de chance do bebê vir a nascer com esse parto. A completa, que é 10%. E aqui, como vocês podem ver, né? Como que o bebê ele vai ter... ele vai nascer, né? Então, tem que ter um preparo para se fazer esse parto, treinamento. E a apresentação cômica, que é a apresentação que o bebê está atravessado. Então, se ele estiver atravessado, ele só vai nascer de parto cesáreo. Parto pélvico pode nascer? Pode. É um parto mais difícil, mais estudar de nascer. E a distócia bisacromial, que vem ser? É o encravamento do ombro anterior acima do pubis, mas também o ombro posterior pode ficar retido acima do promontório. Então, é o ombrozinho do bebê, ele não consegue desprender na hora de nascer, né? Então, o ombro muitas vezes fica, por isso que muitas vezes o bebê nasce com a clavícula quebrada, e muitas vezes até o médico quebra para ver se ele consegue tirar aquele bebê. Então, muitas vezes o bebê ele é muito grande. Então, faz essa manobra de Mac-Robert, que é a mãe, coloca as pernas para cima para ocorrer esse desprendimento do ombro, tá? Muitas vezes tem que fazer a rotação fetal, né? E a fratura da clavícula, como eu falei para vocês, para salvar esse bebê. As distócias funcionais, né, que é a hiperatividade uterina, parto taquicórdio ou precipitado, acima de 5 contrações, que muitas vezes a mulher ou ela tem muita contração, que tem aquele parto muito rápido, ou ela tem a hipoatividade uterina, que é a contração muito fraca, que muitas vezes não tem como vir a ter o bebê, não tem como vir a ter o parto normal. E também tem com obstrução de defletida de segundo grau e desproporção céfalo-pélvica também, que muitas vezes o bebê ele fica, olha só como ele vai nascer, né? Com deflexão de primeiro, de segundo e até de terceiro grau. E sem obstrução da DPP, né? Que é a data provável do parto. E as distócias cervicais, primárias, colo esvaece, mas não dilata, né? Então, o colo muitas vezes ele fica bem fininho, ele fica, mas ele não dilata. Então, muitas vezes tem algum probleminhazinho lá naquela região, né? Na distócia cervicais, porque ele está com uma distócia de não dilatar o útero. A hipoplasia congênita do orifício interno do colo, falso trabalho de parto, que muitas vezes dilata, mas não tem contração, e muitas vezes não desce o bebê. Então, é um falso trabalho de parto. E a contração sem dor das brexurristas, né? Que muitas vezes ela tem contração, mas não tem dor. E muitas vezes já vai nascer e ele nem sentiu dor, né? E aí é provável inflamação, não há dilatação, esvaziamento, não há sangramento ou saída de muco.
Muitas vezes ela tem essa contração e pode muitas vezes ser uma inflamação também. E é isso. Qualquer dúvida, pode perguntar, meninos.